então, Nicolau Shevchenko, e acho que dispensa apresentações, né? Um livre docente na USP, na Faculdade de Letras, né? Ciências Humanas, História, do Departamento de História e da Universidade de Harvard, autor de várias obras que são referência para qualquer um que se envolva nos estudos. Falar o vórtice cultural pós-guerra e a reconfiguração dos paradigmas artísticos. Passo a palavra a ele e bom proveito. Olá, bom dia. Um prazer muito grande estar aqui na Escola de Comunicações e Arte da Universidade de São Paulo, em contato com especialmente as pessoas envolvidas com o Departamento de Música, nesse 7º Encontro Internacional de Música e Mídia, cujo tema é Música, Memória, Tramas Intrânsitas. Eu agradeço muito a Heloísa Valente, a gentileza do convite, que me honrou muito. E o que eu gostaria de apresentar aqui é um esboço de ideias que fazem parte de uma pesquisa em andamento que eu estou fazendo para um livro que me foi encomendado pela editora Companhia das Letras. Deixa eu acreditar aqui, porque tudo isso, na verdade, é material que pertence a essa pesquisa e a esse projeto. Então, peço licença aos editores e peço também a quem quer que se interesse que não utilize esse material, porque é um trabalho ainda em progresso e se for por alguma razão se interessar por alguma parte do elemento dele, me consulte antes e a gente faz isso da maneira regulamentar. Eu sou professor do Departamento de História e especializado em História da Cultura. Portanto, o que eu gostaria de dar aqui é um panorama cultural do contexto do pós-guerra, especialmente anos 50, 60 e 70, e o fronte do debate artístico que se estabeleceu nesse período, que em grande parte abriu fronteiras que até hoje ainda são a nossa melhor perspectiva de avanços na pesquisa em todos os campos da prática artística e da formulação teórica a respeito dos sentidos da produção de significado em cultura. Esse período praticamente tem uma unidade no sentido em que as transformações tecnológicas a partir dos anos 80 reorientaram a cultura, a produção cultural, a produção artística e o debate cultural numa direção bastante diferente e que desviou muito desse debate. Desviou sobretudo do desafio, do componente de confronto das tradições conceituais, das tradições estéticas que foram postas em jogo nesse momento do imediato pós-guerra. É um panorama muito amplo, eu só vou estabelecer alguns elementos em diferentes campos da produção artística, e o que me interessa é, obviamente, o sentido de síntese, de poder entender o que estava em jogo nesse momento, antes que, sobretudo, as mudanças introduzidas pelo advento da microeletrônica acabassem levando o debate cultural para um campo muito mais neutro, um campo muito mais paralisado, que é aquele em que se encontra hoje. Para formular o parâmetro inicial dessa exposição, eu gostaria de partir de uma experiência que todos vocês conhecem, a saciedade, porque foi um momento paradigmático do pós-guerra. O célebre concerto 4 minutos e 33 segundos do John Cage, de 1952. É um evento por demais conhecido, eu não preciso entrar em detalhes a respeito dele. No entanto, os desafios que aquele gesto, aquela atitude
de provocação artística produziram, embora sejam muito melhor compreendidos hoje na distância, ainda estão longe de terem sido significativamente assimilados. Portanto, é um desafio que ainda nos deixa perplexos e, em grande parte, em busca de respostas e de formulações que deem a ele um encaminhamento satisfatório. A experiência constou basicamente disso. O John Cage, o mais promissor dos jovens músicos americanos no pós-guerra, depois de um longo período de estudo e desenvolvimento artístico e teórico, sobretudo na Alemanha, sob a orientação do Schoenberg, volta para os Estados Unidos com toda essa bagagem e é apresentado como o artista que melhor representava as expectativas de formulação de um novo paradigma estético, sobretudo na área musical, nos anos 20, mas no imediato pós-guerra. Mas ainda em relação às experiências do que foi o modernismo musical, particularmente o conjunto de experiências conduzido pela vanguarda alemã que o Schoenberg apresentava. E era isso que se esperava dele. E a surpresa da experiência foi ele ter se posicionado diante da orquestra e, nesse concerto chamado 4 minutos e 33 segundos e previsto para transcorrer em 3 diferentes movimentos, ele criar uma situação na qual os músicos faziam o gesto da música, mas a música não acontecia e ficou uma situação de absoluto silêncio durante todo o transcorrer do concerto, o que causou imensa perplexidade no público e reações as mais desencontradas, sobretudo reações de pessoas se sentindo revoltadas, insultadas, porque se consideraram reduzidas a uma condição de palhaços diante do ato deliberadamente provocativo do John Cage. O concerto causou uma enorme polêmica no período. Para nós ele não é mais polêmico, pelo contrário, o que ele nos faz é pensar sobre os múltiplos significados que ele introduziu, não só no campo da música, mas na estética do pós-guerra e desde então até o dia de hoje. O que o John Cage pretendia com aquilo é que repensássemos o sentido da experiência musical tal como ela era entendida até então. Tal como ela era entendida a partir da organização dessa experiência musical em torno de unidades performativas que eram as orquestras e de formas de configuração da produção musical que eram as partituras e de um código de base que era ou o código da escala temperada ou os códigos das sucessivas experiências formais feitas no contexto do modernismo para ultrapassar os limites da escala cromática. Tirando todo esse conjunto de elementos da cena musical, tirando a orquestra, tirando a partitura, tirando a memória, tanto da música da escala temperada quanto das experiências do modernismo, o que o John Cage produziu com aquele silêncio, com aquele longo silêncio, foi um imperativo de que as pessoas ouvissem a si mesmas em primeiro lugar e se sentissem como produtoras de som. Não qualquer som. Nós somos fontes de sons que são rítmicos, que são pulsações. O corpo humano é uma fonte de pulsações. Toda forma de vida é uma fonte de pulsações. A vida
é uma forma de pulsação. Uma vez que você se dê conta desse elemento crucial a seu próprio respeito, você pode sentir as demais presenças, as pessoas ao seu lado, como fontes de pulsação também. Você pode estar em sintonia ou em dessintonia com elas. O seu estado de espírito, em grande parte, tem a ver com o grau de sintonia ou de dessintonia que você tem com as pulsações das pessoas ao seu redor. A forma de interação interpessoal, portanto, é uma forma de interação interpulsional entre os seres humanos. E, inevitavelmente, além dos sons dos corpos, você sente os sons do ambiente. As pessoas se movendo nos seus assentos, os pés roçando o carpete, eventualmente um objeto sendo manipulado ou um objeto caindo, e você se dá conta de um mundo além do mundo das estruturas musicais, e inevitavelmente, embora você esteja numa campânula fechada, cujo objetivo, o princípio, é neutralizar o som. No entanto, essa neutralização não pode ser, jamais conseguirá ser absoluta. Você consegue ouvir o som externo, o som de outras temporalidades, outras pulsações, outras vibrações em outras dimensões que são paralelas, simultâneas, concomitantes e ao mesmo tempo em dessintonia com o que ocorre dentro do ambiente do teatro. O exercício, portanto, leva a pensar o som para além da tradição ou da memória musical. E pensar quanto a memória musical é uma camisa de força, quanto ela é paralisante, quanto ela, para que nós possamos investir nossa atenção, para que nós possamos investir nossa inteligência e nossa sensibilidade sobre ela, é preciso que nós desinvestamos todas essas energias de outras fontes de produção, articulação ou emissão sonora em outras dimensões, em outras circunstâncias. A música, portanto, é um modo simultaneamente de focar e de desfocar, de criar um sentido organizado para o som, mas um sentido discricionário, que estabelece o que tem sentido e o que não tem sentido, o que faz sentido e o que não faz sentido, o que pode ser articulado como sentido e o que não pode ser articulado como sentido. Como todo código, portanto, ele é arbitrário e, em grande parte, é autoritário. Ele tem esse efeito de nos desengajar do mundo ao redor, nos desengajar da comunhão social, nos desengajar do nosso próprio corpo, da nossa própria pulsação. Então, o que o John Cage está fazendo é reconectar em todas essas dimensões e nos sugerir que é possível, talvez, produzir experiências artísticas que tenham mais um sentido reconectivo do que um sentido redutivo. Que é possível pensar para além das limitações que são a consequência necessária de todo código figurado como memória cultural seletiva. A experiência do John Cage é de 52. A gente podia pensar numa outra experiência concomitante, desencadeada pela carreira, pelo projeto artístico de um dos outros músicos geniais do pós-guerra, o pianista canadense Glenn Gould. Ele se torna especialmente famoso com as gravações dele de 1955, das variações e das fugas de Bach, as peças mais complicadas, as menos conhecidas, as mais complexas, as mais difíceis de enfrentar e aquelas que mais revelam toda a sofisticação do projeto da cultura barroca, da música barroca.
o Glenn Gould, com essas composições, se torna o músico mais importante, aquele que define a vanguarda da performance musical no pós-guerra, o músico que mais vende discos de música erudita em todo o mundo, e aquele que é adotado como modelo pelas escolas de performance musical por toda parte no mundo, a partir do prestígio adquirido, sobretudo nos Estados Unidos e em Nova York. O que é notável no Glenn Gould não é apenas o talento absolutamente fantástico dele como músico, como artista, como performer de piano. O que é notável é como ele utiliza os recursos da tecnologia eletrônica para poder salientar detalhes da sua execução que de outra forma seriam muito difíceis de conseguir perceber, ouvir ou acompanhar. Ele consegue entender perfeitamente como dosar essa tradição do barroco, com um forte elemento de improviso e de abertura para a sensibilidade subjetiva do artista, com os potenciais da tecnologia eletrônica. Como a eletrônica pode ser usada para tornar visível o que de outra forma é particularmente impossível de perceber ou de compreender. Como ele põe toda a eletrônica do pós-guerra em favor dessa prodigiosa, desse tesouro artístico do século XVIII, que é a cultura, a alta cultura musical do barroco, particularmente a cultura bachiana. Ele leva isso a um tal grau de convicção que a partir de 64 ele decide que ele não vai mais fazer apresentações em público, porque obviamente em público ele não conseguia aquele grau de extraordinária perfeição performativa que ele conseguia no estúdio em pleno domínio dos recursos eletrônicos. Porque obviamente em qualquer apresentação em público você fica exposto a o inesperado. Alguém tosse, alguma coisa cai, um avião passa, enfim, algo que vai de repente se sobrepor a algum detalhe interpretativo que você considera absolutamente crucial para poder demonstrar exatamente essa sutileza, esse refinamento extremo da cultura musical do barroco bachiano. Ele se dá conta, portanto, que ele só pode levar o projeto artístico dele às últimas consequências se ele se encerrar completamente num estúdio, completamente à prova do som. E ele nunca, até o fim da vida, ficou contente, nunca achou que o estúdio em que ele estava, por melhor que fosse, tivesse a altura do que ele esperava em termos de absoluto isolamento do som. Então, a ideia é comparar esses dois personagens contemporâneos, praticamente simultâneos. Um que abole a música para que a gente ouça o contexto. E o outro que abole o contexto para que a gente possa ouvir a música. São dois antípodas, mas só pensáveis, só concebíveis, dentro desse novo mundo midiático, desse novo mundo dos potenciais, das possibilidades postas pelas novas tecnologias, particularmente pelas tecnologias comunicacionais potencializadas pela eletrônica e pela microeletrônica. Esse é o nosso ponto de partida para esse conjunto de reflexões. Diante desse novo cabedal, que é o conjunto de inovações tecnológicas que resultaram da Segunda Guerra Mundial, vocês sabem disso, toda guerra é um momento de corrida tecnológica. Particularmente as guerras modernas,
sobretudo se pensarmos em termos do século XIX, século XX, das guerras napoleônicas em diante, a guerra é uma corrida tecnocientífica entre os diferentes concorrentes, entre os diferentes adversários. Quem vence no campo tecnocientífico acaba prevalecendo no campo militar. Portanto, as guerras são momentos de intensificação do processo de transformação tecnológica. Foi assim nas guerras napoleônicas, foi assim na guerra franco-prussiana, foi assim, sobretudo, na Primeira Guerra Mundial e, absolutamente, acima de todos os outros exemplos, foi assim na Segunda Guerra Mundial. E a microeletrônica, tal como nós a conhecemos e tal como ela vai transformar completamente o final do século XX e o início do século XXI que nós estamos vivendo, ela é o resultado direto dessas transformações ocorridas por conta da aceleração tecnológica da corrida armamentista desencadeada pela Segunda Guerra Mundial entre os países do eixo e os países aliados. Pouca gente pensa nesse sentido, mas os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, eram muito mais tecnologicamente avançados do que os demais concorrentes. Foi preciso um mega investimento para que os países aliados conseguissem chegar na mesma fase e depois poder superar tecnologicamente os países do eixo. Tudo que vocês pensarem em termos de tecnologia começou primeiro com os países do eixo e depois foi incorporado e desenvolvido pelos países aliados. Depois da guerra, como vocês também sabem, a preocupação fundamental dos países aliados foi a de literalmente sequestrar o maior volume possível de técnicos e cientistas dos países derrotados e levarem para os seus países de origem. E são esses técnicos que vão dar esse segundo momento de aceleração científico-tecnológica no período de pós-guerra, trabalhando em laboratórios dos países aliados, particularmente os laboratórios americanos e soviéticos. Mas há outras peculiaridades do período de pós-guerra que a gente precisa conhecer melhor. Na verdade, nunca houve um período de mudança tão acentuada, tão acelerada e tão amplamente difundida como aquela desencadeada no imediato pós-guerra. Todo esse enorme aparato de novas concepções tecnológicas, depois da guerra, é aplicado para os processos produtivos, vai produzir um boom econômico, um boom de crescimento industrial e de produção material que vai jogar o mundo numa espécie de momento de grande abundância entre os anos 50 e os anos 80. Um momento de excepcional prosperidade econômica. Com essa característica, as tecnologias solicitavam investimentos, os investimentos multiplicavam as instalações industriais e exigiam cada vez mais e mais contingentes de trabalhadores. Um período, portanto, que vai haver uma enorme valorização do trabalho, uma enorme valorização salarial, e, nesse sentido, uma enorme distribuição de renda. E as pessoas beneficiadas por essa distribuição de renda, em diferentes contextos, nos países desenvolvidos mais, nos países subdesenvolvidos também, vão formar novos contingentes sociais que vão entrar na cena política e vão alterar completamente essa cena política, dando ensejo ao tipo de regimes populistas característicos do período do imediato pós-guerra. É o momento em que os trabalhadores têm uma posição tão forte, salários tão bons, que são capazes de organizar-se em sindicatos e em partidos políticos que colocam as autoridades e os empresários numa situação de serem forçados a negociar novos benefícios, não apenas em termos de ganhos salariais, mas também em termos de benefícios sociais.
uma legislação que garantia direitos trabalhistas, que garantia direitos sociais, que garantia acesso à educação de qualidade, serviço médico de qualidade, habitação de qualidade, transportes de qualidade, dando ensejo à cristalização daquilo que ficou conhecido como o estado do bem-estar social nos países desenvolvidos e que se tornou o modelo a ser copiado pelos países em desenvolvimento como seu ideal, o ponto de chegada que todos queriam ou aspiravam como sendo o ápice do projeto democrático do pós-guerra. Bom, aqui essa figura emblemática do John Cage, com um dos seus centenas de gatos, um dos seus favoritos. Já falando mais do John Cage. Aqui o John Cage com o seu parceiro de toda a vida, o coreógrafo e dançarino Mercy Cunningham, que vai ser uma pessoa crucial para que o John Cage, que era um músico, desdobre os seus projetos artísticos em múltiplas direções, da dança, do teatro, da poesia, do cinema, do vídeo, enfim, fazendo da composição musical uma espécie de evento multiartístico, nunca mais se restringindo estreitamente a uma única linguagem expressiva, a uma única linguagem estética. Aqui a gente não consegue ver com detalhe, mas é 4h33. 4 minutos e 33 segundos. O programa do evento que prometia uma peça musical em 3 movimentos. Ok. Aqui a cena, o contexto social. A gente tem uma ideia do pós-guerra dominado sobretudo pelo envolvimento dos Estados Unidos na Guerra da Coreia e na Guerra do Vietnã, mas às vezes a gente perde um pouco de contexto a noção de como o período pós-guerra foi um momento de explosão de movimentos sociais, de movimentos de emancipação por toda parte do mundo, um momento marcado pela descolonização do mundo extra-europeu e de movimentos de reivindicação dos trabalhadores, mas também das minorias, negros, indígenas, mulheres, em todos os outros países desenvolvidos e do que vão se tornar, segundo a linguagem da época, os países não alinhados ou países em desenvolvimento. Aqui, a revolução na Argélia, a independência da Argélia, e aí vocês lembrarão a enorme relutância e o massacre que o governo francês provocou na tentativa de impedir a independência da Argélia. Quanta vida, quanto sofrimento significou e, portanto, que enorme energia esse movimento trazia consigo e como, nesse sentido, ele se tornou uma espécie de caixa de repercussão por toda parte no mundo dessa vitalidade de uma nova cidadania, de um novo sentido de liberdade, de independência, de pertencimento e de direitos políticos e sociais. A Revolução Cubana, em Havana, com um impacto especialmente sobre a América Latina, sobre o imaginário latino-americano, que se mantém por todo esse período dos anos 50, 60, 70, como um ideal de construção de uma democracia social de baixo para cima. Evidentemente, todo mundo sabe o restante da história, o pesadelo que se tornou, infelizmente, mas nesse primeiro momento ele trazia esse elemento de utopia democrática. Não só no lado do mundo que vivia sob a esfera europeia e americana, mas também no mundo sob a esfera soviética. Aqui, a Primavera de Praga, representando o esforço dos países submetidos ao regime de dominação soviética e criarem também as suas democracias participativas com o ideal de um modelo democrático de estado de bem-estar social, com ampla participação social
e direitos dos trabalhadores. Aqui, Rio de Janeiro, Brasil, nos anos 50, uma das muitíssimas concentrações de operários organizadas no sentido de obter não apenas aumentos salariais, mas direitos trabalhistas e oportunidades de participação social e política, no sentido de construir uma democracia de bem-estar social também no Brasil, nesse período de interregno entre o fim da ditadura getulista e o advento da ditadura militar, em 64. Ok. Pulando para outro capítulo. A invenção do primeiro circuito integrado, o primeiro circuito eletrônico integrado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, no final dos anos 40. Esse é o momento de cristalização da nova tecnologia da microeletrônica, que foi amplamente desenvolvida ao longo da Segunda Guerra Mundial e que vai culminar na definição dessa nova etapa, dessa nova revolução, a revolução da introdução da tecnologia da eletrônica dos anos 20, logo depois da Primeira Guerra Mundial, como um efeito da Primeira Guerra Mundial. Mas a segunda revolução é a passagem da eletrônica para a microeletrônica, e isso ocorre a partir dessas pesquisas no MIT, entre o final dos anos 40 e começo dos anos 50, e que vão introduzir a microeletrônica, que é a base de toda a revolução tecnológica que nós conhecemos atualmente. Chama atenção para como opera um modelo através do circuito integrado, que é articulado como uma trama, como uma malha. A virtude da trama ou da malha é que todas as partes são articuladas com quaisquer outras. Então, toda e qualquer parte do circuito pode ser acionado, e assim que acionado, ele tem repercussão instantânea e imediata em todos os demais. Essa é a ideia da malha ou da trama, ou da grade interativa ou integrada, que é a base dessa nova tecnologia. Isso vai se tornar um paradigma não apenas tecnológico, mas um paradigma científico, um paradigma intelectual, eventualmente um paradigma cultural, que vai dominar completamente a cultura do pós-guerra. Aqui, a grande mudança no chão da fábrica. Esse é o mundo tal como era, correspondendo o estilo de tecnologia que existia antes da guerra, a chamada linha de montagem, o modelo fordista. A ideia era redividir o processo produtivo em múltiplas funções isoladas, cada qual operada por um único trabalhador, e o equipamento ia passando pelos estandes desses trabalhadores individuais, que cada qual operava uma determinada atividade no processo de produção do produto final, e quanto mais ágil, quanto mais rápido, maior era a produção. Essa é a ideia do sistema fordista de operar, acelerar o sistema produtivo através da sistematização do trabalho em gestos individualizados e rigorosamente discriminados e associados em disposição geométrica dentro de cada linha de montagem. Então, você tem um exército de trabalhadores. E a ideia é, se você quiser produzir mais carros, você vai precisar de mais trabalhadores. Quanto mais você expande o sistema, mais você tem que incorporar trabalhadores. É isso que gerou uma enorme valorização do trabalho. É um sistema que tem fome de mão de obra. É um sistema que exige mão de obra para poder crescer, que não cresce sem mão de obra. Portanto, um sistema que redistribui salários, redistribui recursos e a própria lucratividade acentuada da indústria por conta dessa metodologia de produção. Essa já é a nova metodologia. A utilização de recursos eletrônicos permite a robotização do trabalho.
de tal maneira que grande parte do trabalho é executado por sistemas automáticos. Esses sistemas automáticos é que acabam substituindo grande parte da mão de obra, particularmente a mão de obra menos qualificada. De tal maneira que, agora, ao invés de você precisar daquele exército de centenas ou milhares de trabalhadores, você pode produzir um único carro com uma pequena equipe. Você tem ali 3 trabalhadores, um técnico e um engenheiro. E é só do que você precisa. Portanto, você só precisa de gente altamente qualificada. A diferença entre um sistema e outro é a diferença entre a economia de antes da guerra e depois da guerra. Essa é a indústria Ford, mais ou menos a 300 metros ao sul de onde fica a minha casa. E essa é a indústria Vermag, DKV Vermag, ficava mais ou menos a 150 metros da minha casa. Essa ideia da automação, de onde ela vem? Como é que ela surgiu no contexto da Segunda Guerra Mundial? É particularmente relevante entender como isso funciona. E eu vou dar uma brevíssima ideia, só para a gente poder pegar o fio da meada de como a guerra interfere no processo tecnológico. Quando os Estados Unidos entram em guerra, vocês lembram, eles entram em guerra por conta de um ataque da Força Aérea Japonesa na grande base militar, na grande base naval, aeronaval que os Estados Unidos tinham no Pacífico Sul, que era a base de Pearl Harbor. Num único ataque, os aviões japoneses destroem quase toda a frota militar americana e a maior parte da frota aérea americana. Os Estados Unidos se veem sem recursos militares no Oriente e sem nenhuma base terrestre significativa no Oriente, o que garantia a completa hegemonia da Marinha e da Força Aérea Japonesa sobre o Pacífico Sul. A partir do controle do Pacífico Sul, obviamente todo o sul da Ásia, Austrália, Nova Zelândia, o sul da Ásia, e as costas oeste dos Estados Unidos ficavam vulneráveis. Era urgente que os Estados Unidos contra-atacassem. Mas como era possível contra-atacar, a única maneira era com a frota naval americana, já que não tinha base terrestre. Então, os americanos dependiam essencialmente da sua frota naval para contra-atacar o Japão. Mas o problema era a Força Aérea Japonesa, os Zeros japoneses. Eram aviões tão excepcionalmente rápidos, tão ágeis, tão manobráveis, que não há a menor possibilidade de um artilheiro com um canhão antiaéreo conseguir acertar um Zero japonês. O avião é tão absolutamente ágil e tão manobrável que, por mais que você tente com um canhão seguir o avião para acertar, ele é muito mais rápido do que um ser humano jamais vai poder ser. Ou seja, um ser humano não derruba um Zero japonês. Ponto. Como os Estados Unidos dependiam da sua frota naval, e como a frota naval dependia dos artilheiros antiaéreos, e como os artilheiros antiaéreos não davam conta, o resultado é: os Estados Unidos não têm como enfrentar o Japão, os Estados Unidos está à mercê do Japão. A situação era particularmente trágica do ponto de vista da defesa nacional dos Estados Unidos. E é só nesses momentos de grande crise que as autoridades americanas fazem o que eles só fazem em último recurso. Eles consultam as universidades. E aí, consultar as universidades, precisamos de uma resposta para esse problema. Quem pode nos resolver esse problema? A universidade saiu-se como o maior gênio matemático do século XX, Norbert Wiener. Norbert Wiener, uma criança gênio, filho de imigrantes alemães do meio oeste americano. O pai dele era professor de eslavística na Universidade de Harvard. E ele
notem bem, ele obteve o seu doutorado em Harvard aos 18 anos de idade, em matemática, em matemática pura, matemática teórica. Ele era tão genial que, obviamente, a universidade não sabia o que fazer com ele. E, é claro, a universidade é um ambiente muito conservador. A universidade não é lugar para gente inteligente. Nós estamos na universidade, nós entendemos o que é que isso significa. Quando alguém se forma e entra no ensino, tem uma perspectiva de carreira de mais ou menos uns 30 anos ainda. E ele se forma com as ideias do seu doutorado e tende a se manter fiel a essas ideias pelos 30 anos e tende a selecionar os seus alunos pelo grau de fidelidade ao seu conjunto de ideias. Nesse sentido, a universidade é muito conservadora. E é preciso que ela saiba compreender quais são os seus limites e possa abrir caminhos para inovação. Mas ela é conservadora por instinto. Então, quando apareceu esse menino super brilhante, a primeira coisa que a universidade fez foi juntar todas as bolsas de estudo disponíveis e dar uma fortuna na mão dele e dizer para ele, vai estudar onde você quiser no mundo, fora dos Estados Unidos. E ele foi. Estudou na Inglaterra e na Alemanha, com os maiores matemáticos do seu tempo, e quando voltou para os Estados Unidos, obviamente não conseguia emprego. Foi trabalhar como jornalista, na área de jornalismo relacionado ao movimento trabalhista, que àquela altura era muito significativo. Então, isso é que vai dar a ele uma conectividade muito forte com o mundo do trabalho. Quando ele é consultado a respeito desse problema, ele formula a solução dessa maneira. Ele cria um sistema integrado, daí a ideia do sistema integrado, que articulava radares e sensores eletrônicos com o canhão antiaéreo. De tal maneira que quando o zero japonês aparecia no horizonte, os radares captavam o avião e começavam a processar rapidamente a informação recebida de fora em termos de linguagem matemática. E calculavam qual era a posição do avião, qual era a velocidade do avião, qual era a direção do avião, qual era a direção do vento, qual era o grau de efeito que o vento tinha sobre o avião, qual era a mobilidade do avião, qual a mobilidade possível daquele modelo de avião. De tal maneira que quando o avião entrava no raio de ação dos canhões, o canhão já tinha toda a informação possível sobre o posicionamento e a mobilidade daquele avião e os efeitos atmosféricos ao redor, vento, chuva, etc., que podiam interferir no resultado do impacto balístico. O segredo, portanto, estava em você conectar esses sensores externos com o canhão. E a maneira de fazer isso era fazendo com que a informação captada no exterior fosse reduzida a uma linguagem matemática que pudesse ser interpretada pelo canhão. E aí, uma vez que o canhão interpreta toda essa informação, ele não precisa mais de um manejador humano, ele não precisa mais de um artilheiro. O canhão sozinho persegue o zero japonês e absolutamente, sem chance de erro, ele vai destruir o avião em poucos instantes. Inverte completamente a lógica da guerra. Desse ponto em diante, os japoneses nunca mais conseguiram se aproximar da frota americana. Razão pela qual desenvolveram a técnica do kamikaze. Ainda que atingidos, tentavam jogar o avião atingido para cima dos navios americanos. Porque inevitavelmente seria atingido. Nunca mais um zero vai escapar desse sistema. Isso inverteu completamente a guerra em favor dos americanos. E eles foram conquistando, como todos sabemos, ilha por ilha até chegar à derrota final no Japão. Uma vez adotado esse sistema da guerra, ficou muito claro, porque durante o esforço de guerra, o Departamento de Estado controlava a produção industrial americana para transformá-la em produção de guerra, e começa a adotar os sistemas bem-sucedidos na área militar para produção na área civil. E a indústria começa rapidamente a assimilar esses modelos, e é daí que há a transição da tecnologia militar para a tecnologia civil, sobretudo no imediato pós-guerra, porque pelo menos até metade dos anos 50, toda a economia americana ainda era controlada pelo Departamento de Estado. Esse sistema
pelo qual o circuito integrado faz uma leitura interna, converte essa leitura interna em linguagem matemática e em algoritmos e transmite essa informação para produzir um efeito performativo de um equipamento final, é chamado de retroinformação ou feedback system. Esse é o sistema básico pelo qual atuam os robôs. É essa base da automatização. É isso que deu ensejo, inclusive, ao conceito de automation. E é essa automatização que vai se tornar a lógica tecnológica da produção industrial do pós-guerra, particularmente a partir dos anos 50. Pulando para outro campo agora, ainda na área da matemática. Nos anos 50, um dos focos de configuração de teoria estética se tornam as escolas de desenho industrial, particularmente a escola de desenho industrial de Ulm, na Alemanha. A razão disso era porque a escola de Ulm, que foi criada na Alemanha para substituir o papel que tinha a Bauhaus antes da guerra. Você lembra que a Bauhaus tinha uma orientação esquerdizante, o que levou os nazistas a destruírem completamente a experiência da Bauhaus. Grande parte dos artistas, ou dos professores, dos teóricos da Bauhaus que sobreviveram, migraram para a Inglaterra, mas sobretudo para os Estados Unidos. Depois da guerra, o governo da República Federal da Alemanha criou essa escola de Ulm para substituir a Bauhaus como uma escola de arte aplicada. Portanto, uma interface entre arte e tecnologia, voltada sobretudo para o design industrial. E ela vai ter um impacto sobre essas escolas de design industrial que começam a se multiplicar em todo o mundo. No Brasil, exatamente no pós-guerra, que surgem as primeiras escolas de design industrial diretamente articuladas com a escola de Ulm, particularmente a partir aqui de São Paulo. O que está por trás da nova linguagem da tecnologia da escola de Ulm é um campo da matemática chamado eu sou disléxico e às vezes as palavras me somem completamente da memória. Topologia. Topologia, embora tenha sido criado como um campo de raciocínio matemático no século XVIII, ficou em estado latente, nunca teve grande desenvolvimento, porque nunca teve muita aplicação prática. Mas é sobretudo nesse momento da segunda metade do século XX que se revelam os enormes potenciais do campo da topologia. Para entender o que é e como funciona a topologia e por que é tão importante, eu vou pedir a vocês que lembrem do exemplo da fita de Möbius. Todo mundo lembra o que é uma fita de Möbius? É como se vocês tivessem uma fita de pano, supõe, que tivesse dois lados, um lado, digamos, fosse preto e outro lado fosse branco. E aí vocês dão uma ligeira torção nessa fita e juntam os dois lados. Então, a fita vai ficar uma fita com uma torção. Ela produz um efeito geométrico completamente paradoxal, totalmente inesperado. Se você passar o dedo a partir do lado branco, você vai passando até que o dedo naturalmente vai entrar para o lado preto, e do lado preto ele vai voltar para o lado branco, sem que você jamais tire o dedo do mesmo lugar. Ou seja, não existe mais o lado interno e o lado externo. É uma geometria não euclidiana. Parece fora do nosso senso comum. É difícil para a gente entender por que isso acontece como acontece. É puramente conceitual. Se vocês multiplicarem esse efeito da fita de Möbius, ela dá possibilidade a que você encontre infinitos campos espaciais simultâneos que fogem completamente à lógica tridimensional do espaço euclidiano tal como nós conhecemos. Por que é que isso é tão importante? Porque graças a ela é que vai ser possível
configurar modelos moleculares que vão ser cruciais para o desenvolvimento da química e da biologia, ou particularmente da bioquímica, que vai estar na raiz dos desenvolvimentos na área biológica na Segunda Guerra Mundial. É também através das possibilidades postas pela topologia que você conseguir configurar novos modelos de estruturação do átomo e das partículas atômicas, que vão estar na base do desenvolvimento da fisioquímica, particularmente da física quântica. E, graças também a essa pluridimensionalidade possibilitada pelo universo da topologia, que você consegue criar programas computacionais completamente avessos ao senso comum e à lógica cotidiana dos seres humanos. E construir sistemas de extrema complexidade, que produzem computadores de extrema complexidade, que são capazes de operar cálculos de extrema complexidade, num grau nunca antes possível pela humanidade. E isso é a revolução do pós-guerra. Isso é a revolução científico-tecnológica que levou o mundo ao estado em que a gente está hoje, em que a gente tem vários equipamentos extraordinários na mão, não tem a menor ideia como qualquer deles funciona. Porque você precisa desse grau de conhecimento tecnocientífico especializado. Então, o que foi a revolução da escola de Ulm? Foi a introdução desse campo conceitual da topologia para o mundo das artes, que definiu todo um campo estético genericamente conhecido como abstracionismo geométrico, que vai ter um enorme impacto por toda parte no mundo, especialmente, como nós sabemos, aqui em São Paulo, especialmente nas bienais, especialmente na arte paulista, definindo o que foi conhecido como concretismo e neoconcretismo. Esse é um modelo de fita de Möbius complexa, produzida pelo Max Biel. Max Biel é o principal teórico da escola, era o diretor e o principal teórico da escola de Ulm. Viajou várias vezes para o Brasil, viajou várias vezes para os Estados Unidos. Esse é um modelo consagrado que está na porta do Museu de Arte Moderna de Nova York. Para terem uma ideia de como a topologia se tornou importante, dos selos produzidos no Brasil naquele período dos anos 60, 3 deles são dedicados à fita de Möbius. Ela se tornou tão familiar quanto margarina ou sabão em pó. Tamanho era a importância que ela tinha na reconfiguração dos parâmetros não apenas artísticos, mas de design industrial e de pensamento intelectual. Isso aqui é uma outra experiência extremamente interessante. É uma fotografia tirada do primeiro momento da detonação de uma bomba atômica. Então, antes de ela formar o cogumelo, ela cria essa espécie de bolha que se dilata, e é quando a bolha estoura que ela faz o cogumelo. E aí vocês vejam a capacidade do equipamento fotográfico de tirar essa fotografia com esse registro de milésimo de segundo, com esse grau de nitidez. Qual é a vantagem disso? Para que os cientistas e técnicos aprendessem a controlar a detonação atômica. O que parece ser o puro caos, a produção do puro caos de uma detonação atômica, se você estuda ela metodicamente, você reduz esse caos a um modelo matemático que pode ser manobrado e manipulado de acordo com a vontade e a necessidade humana. Essa é a ciência do pós-guerra. Ela é capaz disso. Ela é capaz de gerir o caos, de fazer a matemática do caos. A técnica tem um nome complicadíssimo. Cronofotogrametria. É esse nome inteiro. Aqui, quando a gente vê o manifesto concretista dos poetas paulistas, os
irmãos Campos e o Décio Pinhatari, a gente vê que é exatamente dessa mentalidade que eles estão falando. É disso que eles falam. Matemática da composição, racionalismo sensível, renunciando à disputa do absoluto, a poesia concreta permanece no campo magnético do relativo. Perene, cronomicrometragem do acaso. É exatamente o que a gente está assistindo. Controle, cibernética. Quando o Norbert Wiener vai escrever um livro para condensar o que é a teoria dos novos sistemas de automação, ele precisava dar um nome para esse sistema de automação, então ele criou o termo kibernetos, do grego, que significa navegador em grego, porque são sistemas que se autonavegam. E daí a palavra cibernética. E é exatamente o que eles são. Cronomicrometragem do acaso, controle, cibernética, o poema como mecanismo regulando-se a si próprio, feedback, a comunicação mais rápida, ou seja, a perfeita sintonia do que está acontecendo aqui em São Paulo com esse momento tecnológico, com esse momento de reconfiguração. Detonações de bomba atômica por toda parte do mundo, particularmente nos atóis dos mares do sul, para criar esse controle da tecnologia do armamento militar. Quem está por trás disso? Um cientista e tecnólogo alemão que foi capturado pelos americanos e trazido para os Estados Unidos e se tornou a peça-chave da pesquisa em mísseis. O Wernher von Braun, que comandou o projeto dos V1, V2 no norte da Alemanha para atacar a Inglaterra, sobretudo. O Wernher von Braun vai ser o homem que vai levar aos Estados Unidos a mentalidade da conquista do espaço. Da conquista do espaço como posição estratégica a partir do qual você possa controlar a Terra. Então, uma estratégia que não funciona mais no nível do solo, mas uma estratégia que funciona da estratosfera em direção ao solo, o que dá um ganho absoluto em relação ao domínio espacial do planeta em escala global. Aqui, o Wernher von Braun, no tamanho natural dele, comparado com o tipo de equipamento que vai ser decorrência direta dos desenvolvimentos tecnológicos da ciência alemã dos anos 30 e 40 para a ciência norte-americana dos anos 50 e 60. São os mísseis teleguiados intercontinentais, a partir dos quais os Estados Unidos e a União Soviética criam uma capacidade militar que os torna potências hegemônicas sobre todo o planeta Terra. Aqui von Braun desfilando em carro aberto com o homem que representava a democracia e o estado do bem-estar social. Então, a peça-chave do poderio militar nazista com a peça-chave da imagem da democracia, do bem-estar social do pós-guerra. Vejam como as coisas são menos separadas e menos... ele se torna um personagem tão popular, tão conhecido, que ganha um programa de televisão, chama-se The Rocket Man. Rocket Man! Elton John faria uma música em homenagem ao personagem, e aí ele explica, enfim, a posição de predomínio da tecnologia americana, a partir da qual todo o planeta está diretamente sob controle, etc. É o início do sistema de satélites estacionários que vai permitir, inclusive, a criação dessa ideia de globalização, porque você pode, em tempo real, controlar todas as dimensões, todas as informações, todo o fluxo de informações de todo o planeta, em qualquer posição que você esteja. Você reduz o planeta a um grande sistema integrado, graças a esse conjunto de satélites estacionários. Do sinistro para o sublime, de volta, graças a Deus, ao nosso querido John Cage. É fantástico porque, vejam, a atitude natural do Cage, que é de se diminuir. Esse mega artista, esse mega teórico que ele é, ele se nega o tempo inteiro como artista ou como teórico, porque o que ele quer é jogar para as pessoas a ideia do desenvolvimento da sensibilidade, da percepção e da conectividade com
o seu corpo, com sua mente, com o mundo ao redor e com a natureza no sentido amplo e universal. Ele, em parceria com o Mercy Cunningham, se torna a referência por excelência de como repensar o projeto artístico, saindo completamente desses códigos recebidos, dessa memória artística da tradição que havia culminado na arte acadêmica do final do século XIX e começo do século XX, mas também da tradição moderna do século XX, desde o cubismo 1907 até o pós-guerra. Como era preciso se livrar desses códigos, porque o mundo vive um outro momento, vive uma outra situação, e esses códigos recebidos são demais restritivos e impedem, se você ficar preso neles, que você entenda o que de fato está acontecendo. É preciso uma nova imaginação, é preciso ampliar enormemente a fronteira da percepção, da sensibilidade, da imaginação e da razão cognitiva. Essa é a ideia de uma arte para além da arte. De uma arte que não é mais arte, que não quer ser arte, na medida em que arte é entendida como um conjunto de memória referida a códigos específicos, a linguagens específicas, e a ideia é arte como um campo experimental da reformulação permanente de quaisquer linguagens, quaisquer formas de articulação simbólica e cognitiva. Esse é um outro gênio do século, o engenheiro eletrônico Leo Theremin. Esse não é o Theremin, esse é uma intérprete. O Theremin criou esse instrumento musical que leva o nome dele, Theremin, que teve uma vigência nos anos 50, 60, depois saiu completamente de cena. Mas ele é a fonte do que hoje a gente conhece como música eletrônica. O que o Theremin criou é essa espécie de equipamento eletrônico que produzia um campo interativo entre esse elemento emissor aqui, esse arco, e aquela antena. Então, se você movia as suas mãos nesse campo de interação entre esses dois elementos, você produzia um som que podia ser menos intenso se você levantava a mão e cada vez mais intenso, quanto mais você baixava. E o som era completamente estranho, algo completamente diverso de tudo que se conhecia até então. Nada parecido com qualquer instrumento musical e nem definido por qualquer escala musical. Mas, se você aprendesse a manipular os sons, achar exatamente os espaços da sua mão para produzir, você acabaria chegando na escala temperada. Você podia fazer... O som natural dele é... Mas você podia... Agora, qual é a ideia de você ter uma coisa tão prodigiosamente rica de potenciais e possibilidades e você colocar a fantasia do século XVIII nesse instrumento e reduzir ele a reproduzir o código do século XVIII? De forma que essa é uma das principais discípulas do Theremin, a Clara Rockmore, porque ele inventou o instrumento em 1921 na União Soviética, que naquela altura já era a União Soviética, era um dos grandes inventos, dos grandes prodígios da nova inteligência soviética. Chegou a mostrar o invento para o Lenin, pouco antes do Lenin ter a crise que o paralisou. E o Lenin teria perguntado para ele, mas qual é o princípio disso? É científico ou é místico? Porque, de fato, não se é incomparável com qualquer outra referência musical ou sonora ou instrumental que a gente conheça. Não tem nada a ver com memória auditiva. Daí, ele pensa, místico no sentido, é de outro espaço, é de outro mundo, é de outro universo. O Theremin, pouco depois, por conta das instabilidades na União Soviética, escapole da Rússia e vai para os Estados Unidos, onde tem um enorme sucesso, uma enorme receptividade. A RCA Victor compra a patente do instrumento dele por um contrato milionário
E ele forma, então, alunos e estudantes que fazem apresentações com enorme sucesso nos Estados Unidos. Grande parte desses alunos, porque tinha que se entender com um público de massa, um público televisivo, tendia a reduzir o uso do theremin, a memória musical conhecida. Quem deu o pulo do gato e percebeu que o fundamento disso era outro foi a indústria dos estúdios de cinema de Hollywood, que adotou esse instrumento para produzir o efeito disco voador. De fato, como o Lenin pensava, é de outro mundo, é de outro espaço, é de outra dimensão. Ou seja, não prendam esse instrumento na memória auditiva do passado, porque ele é o que será uma memória auditiva do futuro. Ele é completamente o futuro. E aí a gente hoje em dia quase não consegue pensar em disco voador, em OVNI, em Alien, sem ouvir mentalmente. Fantástico! E é claro, esse instrumento vai ser a base a partir da qual um outro engenheiro genial, de origem germânico-americana, Robert Moog, vai criar o sintetizador. É basicamente a mesma ideia, mas ele deu o pulo do gato igual à invenção do PC. Ele criou uma interface que permite as pessoas interagirem facilmente com ele, que é o teclado. E com isso ele criou o chamado sintetizador. Não criou sozinho, criou junto com outro engenheiro genial, o alemão Herbert Deutsch. Então, a patente é dos dois. A partir desse primeiro sintetizador do Moog, que é de 1964, todas as outras famílias de sintetizadores derivaram, e usando agora essa interface que facilita o uso através do teclado ou dos múltiplos teclados. E a ideia é a mesma ainda. Você pode usar o sintetizador para tocar Jesus, a Alegria dos Homens, ou você pode usar o sintetizador para produzir um som que nunca ninguém ouviu. E é mais ou menos esse o sentido em que ele vai ser incorporado, sobretudo pelas pesquisas na Alemanha, no Laboratório de Música Eletrônica do Stockhausen, e que vai ter um enorme impacto na música experimental, com grupos como Kraftwerk, ou Einstürzen, Neubauten, ou Leibach, enfim, experiências que até hoje têm enorme contundência e estão longe de terem atingido o seu clímax. Então, o próprio John Cage se interessa enormemente por esse campo da exploração das possibilidades da música eletrônica e dos efeitos aleatórios que são possíveis com a música eletrônica, e vai se tornar um praticante constante dessa música e vai levar os seus alunos, aqui ele interagindo com o Robert Morris, vários dos alunos dele vão se tornar especialmente dedicados, especializados no desenvolvimento da música eletrônica. Aqui o Glenn Gould, com o seu piano, quando ele era ainda pianista, aí vejam a atitude de profunda integração entre ele e o instrumento, uma coisa quase pessoal, e aqui quando ele passa a ser praticamente um engenheiro acústico, e não opera mais com o piano, mas com essa enorme complexidade de aparelhagem dentro de estúdios fechados, numa espécie de catatonia que levou a tecnologia cada vez mais para dentro de si, num sentido diametralmente oposto às experiências do grupo do John Cage. Aqui, Alan Caprow, outro discípulo do John Cage, fazendo seria uma das primeiras instalações criadas no Instituto, na Galeria Castelli, em Nova York, em que ele recolheu essa massa de pneus, porque a gente vai ver logo em seguida, um dos outros efeitos da Primeira Guerra foi uma reconfiguração da cidade e do espaço urbano e o desenvolvimento dos chamados subúrbios. E o carro e o avião se tornam as figuras centrais desse novo universo. E aí ele vai produzir todo um subproduto na forma de entulho automobilístico que vai ficar cada vez mais incontrolável dentro das cidades, ao redor das cidades e pelo mundo afora, dando os primeiros sintomas do que é a transformação no mundo de um gigantesco depósito de lixo derivado do consumo irracional. Então, as experiências do John Cage levavam a essa reflexão
que parece extrapolar do campo artístico, mas na verdade, agora, se você pensa o campo artístico, não faz mais sentido você pensar ele num código vinculado estritamente a práticas, discursos e fórmulas de campos artísticos específicos e previamente discriminados. A criação artística é a totalidade, no sentido de uma arte expandida. Não há mais arte no sentido de artes plásticas, arte no sentido de música, arte no sentido de teatro, arte no sentido de dança. Tudo é invocado para produzir uma simultaneidade de impacto no qual o artista é a parte menos relevante. A parte relevante é o contato do público com essa situação criada e o efeito que isso provoca em termos de repensar a sua posição, a sua circunstância e a sua interação com o conjunto da experiência humana nessa situação industrial avançada. Aqui o Robert Smith com um outro aluno do John Cage, o Stan van der Beek, que criou esse sistema de sensores sensíveis colocados naqueles polos que são distribuídos no palco, e quando a dançarina se move, ela interage com os sensores produzem música, e ela produz uma a movimentação coreográfica que corresponde àquele estímulo musical. Mas quando ela faz o movimento coreográfico, ela aciona outro dispositivo sensível que gera outra fonte de som e leva ela a outro tipo de resposta gestual. E assim por diante, de tal maneira que o desempenho coreográfico dela é o resultado da maneira como ela vai interferindo aleatoriamente com esses diferentes polos sonoros. E esses polos sonoros, por sua vez, têm um loop de respostas possíveis que são, ao mesmo tempo, alteradas pelos artistas e engenheiros que estão operando os equipamentos. De tal maneira que a ideia de que um artista está criando a obra não faz mais sentido. A ideia de que um performer, o dançarino, está respondendo a uma espécie de linguagem pré-formulada não faz mais sentido. A ideia é que tudo aquilo é criado na hora como resposta a uma situação que se configura na medida mesmo em que os seus automatismos são detonados pelas situações nas quais os personagens estão envolvidos. Esse é o Stan van der Beek. Ele criou, usando material de entulho industrial, resíduo, sucata, esses gigantescos domos, usando uma elaboração espaço-arquitetônica elaborada por um arquiteto e teórico americano chamado Fuller. Ok, em breve volta na minha memória. Deixa eu relaxar e ele volta. Que eram grandes geodos organizados de tal maneira que você tinha a maior espacialidade coberta possível com o menor número de apoios necessários. Então, são estruturas leves, basicamente de alumínio, que formam figuras geométricas que dão grandes aberturas angulares que você pode recobrir de maneira a obter enormes espaços com um mínimo de investimento estrutural. A ideia era produzir, com essa tecnologia, casas que fossem muito fáceis de construir, muito baratas e instantaneamente construíveis e desconstruíveis, de tal maneira que as pessoas podiam levar as casas consigo. Essa era uma resposta que o Finster bolou como uma
alternativa para a crise habitacional do pós-guerra. Quando há esse enorme afluxo de pessoas pela grande demanda de mão de obra nas cidades, as cidades tendem a crescer muito, e aí cria-se uma crise habitacional, e a ideia é, então, construir casas eficientes, baratas e extremamente fáceis de construir a custos mínimos em qualquer parte. Ele usa essa concepção para produzir esses geodos, não com equipamento industrial, mas com resíduos industriais. E a ideia é fazer dentro desses ambientes uma espécie de área de múltipla projeção. Então, as pessoas eram convidadas para entrar no ambiente, sentar, deitar no chão, de tal maneira que os pés ficassem orientados para o centro e a cabeça para a margem, o que te dá a máxima visibilidade possível do topo da cúpula do geodo. O artista, então, projetava múltiplas imagens simultâneas que acabavam interagindo umas com as outras, ao mesmo tempo que produzia um efeito de música ambiente. E a ideia era criar uma espécie de sensação de sonho coletivo. Essa é a razão pela qual as pessoas tinham que deitar no chão. O chão era todo acolchoado e todo mundo ficava deitado, obviamente em estreito contato um com o outro, numa espécie de situação circular. E essas imagens múltiplas, em múltiplas telas, de múltiplos pontos de projeção, se interconectavam e as pessoas ficavam ao mesmo tempo submetidas a esse ambiente acústico que ele criava com música eletrônica em grande parte. Mais ou menos esse o resultado. Ele se junta a um outro artista que foi também discípulo do John Cage no Black Mountain College e que era especialista em video art, Nam June Park. E através dele ele bola um sistema pelo qual essa experiência podia ser reproduzida através de captação de vídeos para outras cúpulas, outros geodos em outras partes. De tal maneira que ele bola a ideia de o que ele chama de uma intercom culture. Uma cultura feita toda ela de domos como esses que podiam ser reproduzidos em todas as partes e as pessoas podiam viver essas mesmas experiências simultaneamente como se todos estivessem juntos no mesmo lugar. É a própria ideia, a ideia da rede eletrônica, muito antes que a infovia eletrônica existisse. Ele está se dando conta de que essa é a direção para a qual o mundo vai e que essa tecnologia podia ser usada não para separar as pessoas, mas para juntar, para unir, para tornar mais próximas e criar um ambiente de comunhão social, ao invés do efeito mais individualista que acabou redundando posteriormente. Bom, outro capítulo. A Segunda Guerra, a gente em geral também não pensa nisso, mas a Segunda Guerra Mundial foi particularmente uma guerra contra cidades, uma guerra anti-urbana. O objetivo, mais do que você destruir as forças militares do inimigo, era destruir as cidades do inimigo, de tal maneira que você solapasse a moral do adversário e acabasse com a coragem que mantinha o esforço de guerra. Essa é a razão que levou os alemães desde o começo a atacarem as cidades inglesas, ao projeto do V1, V2, a destruição das cidades no leste europeu, destruição sistemática das cidades no leste europeu, tecnologia que vai ser depois copiada pelos aliados e levada a uma dimensão sem precedentes com a criação de duas novas formas de destruição urbana, que são o carpet bombing, o bombardeio de varredura, e a bomba atômica. Então, aqui a destruição nazista de Varsóvia. Varsóvia reduzida a ruínas pela artilharia nazista. Aqui, Stalingrado, também reduzida a cinza pela aviação alemã e pelos tanques alemães.
Aqui já o outro lado da história, o bombardeio de varredura, carpet bombing, dos aliados, dos americanos, em Osaka, no Japão. Vocês lembram, o Japão, as construções são basicamente todas de madeira. Esses bombardeios eram feitos com bomba de fósforo branco. O fósforo branco é uma substância que, quando entra em contato com a atmosfera, queima até o fim, sem passar. Não tem como você deter o processo de combustão. Não adianta jogar água, jogar nada em cima. Onde ele cai, ele entra em combustão até o fim. Então, quando ele salpica em um ser humano, ele queima até a raiz dos ossos sem parar. É uma coisa de uma crueldade absoluta. Foi banido, eventualmente, pela ONU como arma de guerra, mas foi amplamente usado na Segunda Guerra Mundial. E era a base desses bombardeios que foram, sobretudo, aplicados no território japonês e no território alemão. Aqui a gente tem um bom exemplo de como essas coisas acabaram se compondo. A cidade de Hamburg, tal como ela era antes da guerra, com um modelo de urbanismo que corresponde mais ou menos àquele do Haussmannianismo, a reforma de Haussmann em Paris no Segundo Reinado, que deu a ideia do urbanismo moderno, da cidade moderna, com grandes avenidas, amplos bulevares, galerias, e toda ela cercada de grandes parques e jardins urbanos e semi-urbanos. É mais ou menos esse o estilo do urbanismo de Hamburg antes da guerra. Aí o bombardeio de varredura, Hamburg destruída completamente pelas bombas incendiárias, reduzida a cinza. E aí a reconstrução de Hamburg, que das três fotos é a mais pavorosa de todas. A reconstrução com esses gigantescos blocos geométricos de concreto. Aí vocês podem pensar que entre os blocos há espaço para jardins e bancos de jardim, e jornaleiro, e florista, e parquinho para as crianças. Não. Entre os prédios, o espaço disponível é todo para estacionamento de carro. Então, carro e bloco de concreto. Estacionamento, asfalto, carro e bloco de concreto. E dentro de cada bloco, uma divisão toda segmentada em pequenos cubículos, e as pessoas moram ou trabalham, cada qual dentro do seu cubículo, de tal maneira que mora num cubículo, viaja de carro, põe no estacionamento, sobe no elevador e entra no outro cubículo, trabalha no cubículo, desce, pega o carro no estacionamento, volta até o subúrbio onde mora e mora no outro cubículo. A vida se reduz, então, a essa espécie de quadratura da experiência humana. Esse vai ser o modelo básico do que vai ser chamado, no pós-guerra, de modelo do International Style. Uma arquitetura em grande escala, uma arquitetura monumental, de blocos que ou são verticais ou horizontais, todos divididos em compartimentos simetricamente e geometricamente organizados e articulados em função de estacionamentos e grandes vias expressas. O mundo inteiro vai ser tomado por isso. É a realidade urbanística, arquitetônica urbanística do pós-guerra. Aqui, uma imagem de algo que nunca existiu, com a graça de Deus, louvado seja. A imagem de um bombardeio nuclear em Nova York, em Manhattan. Nunca aconteceu, mas o Departamento de Estado americano encomendou um artista que fizesse essa imagem. Como seria a visão de Manhattan sob um ataque nuclear? E o artista fez essa imagem, e essa imagem foi distribuída abundantemente por todo o país, escolas e estabelecimentos educacionais por excelência. Qual é a ideia disso? Por que fazer isso? Para aterrorizar as pessoas? Na verdade, é uma preocupação concreta do governo americano no pós-guerra. Os americanos perceberam, com o andamento da guerra, que foi uma guerra contra cidades, que as cidades se tornaram excepcionalmente vulneráveis. Se você congrega, se você concentra muita riqueza, muita gente, muito capital cultural, intelectual, conhecimento, informação, potenciais financeiros, num mesmo espaço, você atrai ataques dos inimigos
diretamente sobre aqueles espaços. Portanto, a cidade torna uma sociedade muito vulnerável. É uma má ideia. Para a segurança nacional dos Estados Unidos, era preciso desurbanizar. E aí, a ideia é estimular as pessoas a abandonarem as cidades. E criar, por outro lado, estímulos para a distribuição da população por todo o imenso território rarefeito dos Estados Unidos, das áreas interiores dos Estados Unidos. Então, depois da guerra, o Departamento de Estado vai dar estímulo para que as principais indústrias, sobretudo as indústrias de tecnologia de ponta, migrem para as áreas interiores do país, em áreas rarefeitas, e com isso forcem as pessoas mais talentosas, mais educadas, mais preparadas, aquelas que vão ter os melhores salários, a migrarem para onde estão as indústrias também, e desenvolvem essa espécie de sociedade de subúrbios. A cidade se torna algo sem atrativos, a cidade se torna um problema, a cidade é abandonada à sua própria sorte. A cidade, na verdade, é o depósito das pessoas menos educadas, menos qualificadas, das minorias, dos migrantes, dos imigrantes, e todos aqueles que não têm ou não podem lutar pelos seus direitos, pela sua visibilidade, pela sua representação, pela sua cidadania. A cidade se torna, portanto, o lugar dos derrotados, o lugar do fracasso. E o subúrbio, o lugar do sucesso. Nos Estados Unidos, esse código do sucesso e do fracasso é basicamente o código moral que organiza a sociedade, sobretudo no século XX, sobretudo no pós-guerra. Os losers. Cities are for losers. A ideia do novo subúrbio. As novas indústrias, já com a nova arquitetura do pós-guerra, do International Style, e os novos subúrbios espalhados nas áreas verdejantes, ajardinadas, tudo conectado pelas vias expressas e os automóveis que se tornam onipresentes. E aqui, esses grandes complexos rodoviários de vias expressas que começam a articular o território interior dos Estados Unidos, porque também os Estados Unidos os americanos aprenderam isso com os alemães. Quando eles destruíram com a tecnologia desenvolvida pelo Norman Wiener, eles destruíram a força aérea alemã, pensaram, acabou a guerra. Agora, com a superioridade militar aérea, a gente destrói as principais conexões ferroviárias, a Alemanha acabou. Eles não vão mais poder mover os recursos e as tropas de um lugar para outro. Fim de história. Lê do engano, não fez a menor diferença para os alemães, bombardearam toda a estrutura ferroviária da Alemanha e não aconteceu nada, porque os alemães tinham criado uma outra estrutura chamada Autobahn, que eram essas mega vias expressas que são feitas de asfalto, e, portanto, os americanos bombardeavam à noite e de manhã cedo ela já estava reconstituída e pronta para ser usada novamente. Você podia bombardear quanto quisesse, é tão plástica a via expressa que você reconstrói quantas vezes for necessário sem problema nenhum e com a máxima rapidez. Logo, os alemães continuaram se movimentando com a maior desenvoltura até o fim da guerra. Outra lição aprendida pelos americanos. É preciso criar um sistema de Autobahn para a segurança interna do país. E aí, subúrbio, Autobahn, carro, essa é a concepção urbanística da civilização no pós-guerra, criada nos Estados Unidos e exportada para o mundo inteiro. Aqui a gente vê a conexão entre as autobahns e os aeroportos. A ideia é cada localidade tem o seu aeroporto local. Do aeroporto local, você vai com um avião menor para o aeroporto estadual. E do aeroporto estadual, você vai com um avião maior para o aeroporto internacional. Com um avião maior, você vai para qualquer parte do mundo. Então, essa situação permite a máxima mobilidade dentro do território, através do território e uma mobilidade intercontinental que integra todo o planeta e é a base da hegemonia espacial americana, junto com os satélites estacionários do Von Braun, Terra, Mar e Ar.
o novo modelo do urbanismo do pós-guerra, baseado no sistema do grid, da malha, do sistema do circuito integrado. Esse é um projeto urbanístico, vocês podiam pensar, para uma cidade americana, ou para uma cidade europeia. Não, para uma cidade africana, Casablanca, para o bairro moderno, onde moravam as elites europeias, que eram quem controlava a economia da cidade. A ideia do sistema em grade é a conectividade e a interatividade possível através da mobilidade e da articulação do sistema integrado. O resultado, mais ou menos isso. Agora vocês imaginem morar às portas do deserto do Saara, com aquele calor terrível, nessa massa de concreto. Não é exatamente uma ideia ecologicamente correta, mas é economicamente, tecnologicamente, o que se impunha como modelo. Pouco importa a condição ecológica, o que importa é o modelo. E esse modelo é o mesmo, seja para Nova York, seja para Flórida, seja para o Caribe, seja para Nairobi, seja para a cidade do México ou para Tóquio. Então, essa é a base do International Star. Esse é o conjunto, o complexo da ONU, em Nova York. Então, ou você tem a torre vertical, ou você tem o pavilhão horizontal. E no melhor dos casos, uma combinação entre a torre vertical e o pavilhão horizontal. É exatamente o modelo do Congresso de Brasília. Então, Brasília é um desdobramento do projeto do International Style na ideia do urbanismo integrado como grid, como rede, como grade, num sistema de vias expressas que articulam a cidade com o conjunto do território nacional. Essa é a imagem da capital do petróleo nos Estados Unidos. O petróleo se torna o centro da economia internacional, obviamente, no momento em que carro e avião são a base do modo de vida no pós-guerra. Alguém reconhece que cidade é? Cada prédio que vocês estão vendo, cada torre dessa é uma companhia petrolífera. Texascom, Shell, Exxon. Lembram que cidade é? Devem ter visto isso. Perto, não é Dallas, é perto. Houston, Texas. Exatamente. Então, são as torres, estacionamento. Torre, estacionamento. Procurem e tentem ver se tem uma árvore, uma grama, uma criancinha andando de patinete nessa imagem toda. Nada. Absolutamente. Essa é a cidade moderna. É assim que nós vivemos. Isso aqui é uma elaboração artística. Um artista teve essa, eis o mundo tal como eu o vejo hoje em dia. Como isso chegou ao Brasil? Via o homem que no Brasil representava essa modernidade, uma nova política, uma nova mentalidade, uma nova forma de integração com o mundo desenvolvido, Juscelino Kubitschek. Um nome tão complicado, Juscelino Kubitschek, é que nem o meu nome, desses nomes impronunciáveis, a população não conseguia falar, simplificou-se para JK. Por que JK? Qual é o charme da sigla JK? Isso. Ele é o nosso JK, que é o exato equivalente do JK deles. Um homem charmoso, cosmopolita, internacional, que estudou nos Estados Unidos, que fala várias línguas, casada com uma mulher sofisticadíssima, que assistem ópera, mas também vão em desfiles de escola de samba. Exatamente o homem moderno, o presidente Bossa Nova. E ele vai introduzir, então, essas novidades a partir do momento em que ele é prefeito de Belo Horizonte, e ele cria o Parque da Pampulha, e é o primeiro grande modelo urbanístico que vai ser base da transformação da concepção urbanística brasileira. No Parque da Pampulha, vocês vão ter os elementos básicos. A ideia do parque como um ponto fora da cidade onde se conectam as principais vias expressas, particularmente aquelas que levam para o aeroporto, no caso, o Complexo da Pampulha com o aeroporto da Pampulha. Se vocês olharem essa
arquitetura aí do Niemeyer, da igreja de São Francisco, deu toda uma polêmica na época. Que coisa esquisita, coisa e tal. Parece um hangar de avião. Por que parece um hangar de avião? Porque é um hangar de avião. De onde vem a tecnologia? Vem da estratégia militar americana, da conquista do espaço estratégico nos mares do sul. Lembra, os Estados Unidos não tinham um território, então os Estados Unidos foram tendo que conquistar ilha por ilha nos Estados Unidos, até chegar no arquipélago do Japão e poder ameaçar diretamente o território japonês, e aí jogar a bomba atômica. Quando chegavam numa ilha, tinham que, rapidamente, uma vez conquistada, transformar a ilha em base aérea. Então, como é que era possível fazer isso tão rápido? Com mega equipamentos, máquinas absolutamente gigantescas, descomunais, e o uso inteligente do concreto armado, para poder fazer estruturas muito rápidas, muito leves, muito simples, e que em questão de poucos dias ou poucas semanas podiam estruturar uma base aérea inteira. Então, é essa mesma tecnologia que vai vir para o Brasil. Por exemplo, no caso de Brasília, a ideia, o presidente propõe construir uma nova capital nos seus 5 anos de mandato. Impossível, impossível, ninguém nunca fez uma cidade de 5 anos. Qual ele faz? Como ele fez? Os americanos faziam bases aéreas em questão de semanas. Ele importou exatamente a mesma tecnologia para fazer exatamente a mesma coisa. Deixou todo mundo deslumbrado aqui, porque ninguém tinha noção do contexto e nem das máquinas que ele usou diretamente importadas dos Estados Unidos. Então, não parece um hangar de avião, é exatamente um hangar de avião. Aí a luta de concorrência para a presidência entre o Juscelino Kubitschek e o Carlos Lacerda. Juscelino Kubitschek faz Brasília, Carlos Lacerda faz a enorme reforma urbanística do Rio de Janeiro, baseada sobretudo no aterro do Flamengo, e o aterro do Flamengo resolve o problema viário porque coloca todo o trânsito da cidade para fora e cria as vias expressas que dão conexão direta com o aeroporto de Santos Dumont aqui do lado. E no meio você tem um jardim com um museu de arte moderna, exatamente o mesmo modelo do Parque da Pampulha, em Belo Horizonte. No fundo, trata-se do mesmo fenômeno, resolvido da mesma maneira. E o Museu de Arte Moderna no centro conecta com a ideia da modernidade e, é claro, com a ideia de que o centro simbólico da cultura do pós-guerra é o Museu de Arte Moderna de Nova York. Não por acaso, o presidente do Museu de Arte Moderna de Nova York era David Rockefeller, que era governador de Nova York, que era presidente da maior companhia de petróleo e era também presidente da maior instituição financeira, o Chase Manhattan Bank. Como é que pode? Governador de Nova York, presidente da maior petroleira, presidente do maior complexo financeiro, o mesmo homem. Uau! E ele cria um museu com maior acervo, porque ele tem condições de comprar na Europa arruinada as melhores obras de arte e levar para Nova York. E muda a capital cultural do mundo, da Europa para os Estados Unidos, como efeito do pós-guerra. E aí? Ele também ele vai se tornar o chefe do Departamento de Estado nos Estados Unidos. Coincidência. E o que é que ele faz? A política de exportar a arte moderna, dando a base dos acervos que vão ser a origem do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e do Museu de Arte Moderna de São Paulo também. E depois do Museu de Arte Moderna de Buenos Aires. Os Estados Unidos exportam a arte moderna como uma forma de exportar um modelo de pensamento, uma configuração mental que tem a ver com essa nova articulação estratégico-cultural típica do pós-guerra. Então, no centro dos novos parques sempre tem o Museu de Arte Moderna. Exceto em São Paulo, porque São Paulo é São Paulo, não bastava um museu, tem 2 museus. Tem o de arte moderna e o de arte contemporânea. Mas é basicamente o mesmo parque, com as mesmas vias expressas que ligam diretamente com o aeroporto de Congonhas. O mesmíssimo modelo de urbanismo, a mesma ideia de reconfigurar a cidade a partir de um ponto externo e dar a ela esses monumentos da modernidade representados pela nova arquitetura International Style, com essa volumetria de movimentação sinfônica do concreto, que só é possível agora graças aos novos cálculos computacionais, que antes eram impossíveis. Então, é possível nesse momento fazer com o concreto coisas que não se fazia antes, porque se pode fazer cálculos agora que não se podia fazer antes, graças a esses
novos recursos computacionais e o uso de modelos de topologia matemática que entram em vigência. Palco emblemático dessa nova modernidade paulista, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, momento, dia da inauguração, pavilhão criado pelo Niemeyer, modelo do pavilhão de International Style, da arquitetura moderna, e vai se tornar mais ou menos o que pretendia ser o MoMA em Nova York, o Museu de Arte Moderna aqui, em função do que cria as bienais internacionais. Nessas bienais internacionais é que vão vir os professores da Escola de Ulm, particularmente o Max Bill, e a primeira grande bienal, que àquela altura tinha uma concorrência de prêmios, o primeiro prêmio é dado para o Max Bill. E o tipo de arte que é apresentado é exatamente essa de uma arte concreta, abstrata, um concretismo abstrato. Se vocês olharem bem, lembra um pouco o tipo de linguagem visual típica de um aeroporto. O avião, quando está descendo, precisa lá da distância, da altura, ver exatamente onde é que ele tem que pousar. Então tem essas grandes marcações e ele vai fazendo o encaixe dos seus equipamentos, dos seus sensores eletrônicos, exatamente com as marcas espaciais terrestres, e isso possibilita a orientação do pouso. Então, é uma arte muito próxima da linguagem do design que orienta o padrão de visibilidade da cidade moderna. É uma arte, portanto, que está altamente articulada com a nova indústria, com os novos paradigmas da sociedade, da grade, da trama, da malha, do circuito integrado. Quando uma marca de chocolates popular decide lançar a sua campanha, ela adota o modelo do míssil teleguiado do Wernher von Braun. Curiosamente, chocolate e foguete teleguiado do Wernher von Braun. A era espacial, Brasil chegando na era espacial. E onde é que eles vão posar para tirar a fotografia que vai ser a base da campanha publicitária do chocolate Pan? Pan porque é o mundo inteiro. Pan no sentido de tudo, a totalidade. Vocês lembram o que é essa estrutura aqui? Onde é isso? É um dos portões monumentais do Parque Ibirapuera. Ou seja, todos os ícones de modernidade, todos os ícones de uma nova integração do Brasil, de uma nova realidade que articula ascensão social, consumo, prazer, conquista espacial e arquitetura international style. Esse é o novo Brasil. É mais ou menos sobre esses ícones que vai ser criada a cidade universitária. A USP é um subproduto desse tipo de concepção, de pensamento e urbanismo. Nem vou comentar. Separou São Paulo em o São Paulo daqui e o São Paulo dali, porque tem essa muralha da China no meio, monumentalismo que totalmente não comporta, não fala com o ambiente ao redor, a não ser com aquela outra coisa criada pela ditadura militar chamada Praça Roosevelt. E aí as duas conversam entre si, uma xinga a outra, e a gente sofre no meio. Então, o pavilhão criado pelos arquitetos brasileiros para a Feira de Nova York. Aí Brasília, a ideia, um pássaro, é um avião. Porque quando Brasília foi criada, não havia nada no lugar, a equipe de arquitetos viajou junto com o Le Corbusier, de avião. E quando olhavam para baixo, o que eles viam é a sombra do próprio avião. Aí a ideia da cidade é articulada com o avião, porque o avião é o símbolo máximo da modernidade. E é um composto, é uma mistura. A parte da frente lembra o avião e a parte de trás lembra um míssil teleguiado. Enfim, a iconografia mais cristalizada dessa modernidade do pós-guerra. Aí o mega presidente bolando a integração nacional através do sistema de vias expressas e aeroportos a partir do
urbanismo centralizador de Brasília. A foto tirada de baixo para cima, de forma que ele aparece do tamanho do território nacional, um mega gigante resolvendo os problemas. Novamente a fotografia de baixo para cima, lembra fotos recentes de outro presidente, de outro país, mais ao norte, vestido com essa roupa militar. E notem que o avião é um avião americano, tudo escrito aí, e os oficiais são americanos com uniforme americano. É totalmente 100% o produto derivado da Segunda Guerra Mundial, a era do jato. Então, os jatos são jatos americanos, mas o presidente Bossa Nova, ele não viaja em avião comum, ele viaja em avião a jato, ele é da era a jato. Aí essas máquinas gigantescas que puderam fazer uma cidade em 5 dias, porque foram as máquinas que fizeram as bases militares americanas no Pacífico Sul. E depois que a guerra acabou, o que fazer com essas máquinas? Uau, o Juscelino chamou todas elas para cá e fez Brasília. Então, o uso do concreto armado, com essa escala de grandeza e essas curvas que são possíveis com a nova computação, a figura do jagunço, uma criatura que é desvalorizada de todo o conhecimento próprio. No Brasil tem uma tradição de construção de arquitetura doméstica, de arquitetura vernacular, que é muito sofisticada, porque é ambientalmente equilibrada, ecologicamente adaptada, mas essa gente é destituída desse seu conhecimento de origem, embora venha de áreas rurais e remotas do Brasil, e é usada como mera mão de obra para carregar cimento para preencher essas estruturas formuladas por computadores, engenheiros e sistemas sofisticados que eles jamais compreenderão. Aí o homem preso na malha, a malha integrada, uma imagem emblemática, né, do que é esse novo Brasil e como a população interage com esse novo Brasil, mais como uma prisioneira dele do que de fato como um personagem. Cidades satélites. Parou. Eu acho que o sistema não quer que eu vá mais longe, já fui longe demais. Eu acho que eu vou parar por aqui. É mais ou menos essa a ideia. Muito obrigado. Se alguém tiver qualquer questão ou comentário, obviamente estou aqui disponível, mas de resto também sintam-se livres e dispensados para tomarem um ar e tomarem um lanche.